Olá, Carla, boa tarde, viva! Olá, Ana! Boa tarde do Brasil! Muito bem. Temos aqui connosco então Carla Furtado, do Brasil, do Instituto Fliciência. A Carla é uma referência no campo da velocidade nas organizações e posso descrevê-la como facilitadora de velocidade interna bruta, não é? Que é uma imagem de marca e uma formação que é a cara Fliciência. Carla, muito obrigada por estar aqui connosco e a propósito de todos estes tempos que agora vivemos, não é? E sendo uma estudiosa da felicidade, o que é que podemos resgatar aqui da psicologia positiva para os tempos em que vivemos, Carla? Bom, Ana, talvez a gente possa resgatar o principal da psicologia positiva. Acho que a mola mestra, o que fez a psicologia positiva se organizar lá no finalzinho do século XX, início do século XXI, foi o desejo de um grupo de cientistas, de psicólogos americanos, investigarem se havia alguma forma da pessoa, do ser humano, promover a sua própria felicidade. Até aquele momento, a ciência era muito pessimista nesse sentido. Os estudos mostravam que a felicidade era como um traço de personalidade que iria acompanhar o indivíduo por toda a vida. Eis que quando eles se organizam e começam a pesquisar, eles entendem que sim, existe uma parte disso que a gente chama de felicidade, mas a gente pode chamar também de bem-estar, que pode ser modificado a partir de atitudes intencionais. Então, nós não é o primeiro grande desafio da humanidade, é grande, talvez é o primeiro da nossa geração, mas não é o primeiro. Então, a gente vai ver que em outros tempos, quando o ser humano passava por desafios gigantescos, como a Segunda Guerra Mundial, o ser humano também buscava alguns recursos para poder se estruturar e enfrentar. Então, acho que há espaço para a gente falar sobre felicidade nesse momento, sim. E que estratégias é que podemos de alguma forma partilhar, e a Carla também há pouco tempo no Instituto de Fliciência fez uma compilação de um conjunto de dicas e de estratégias que de alguma forma nos ajudam a manter a saúde mental, e aqui partilhando com quem está a ouvir, o que é que podemos falar sobre saúde mental, estratégias, sobre emoções? Bom, voltando para a psicologia positiva, a gente pode atuar em dois grandes grupos. Um é a geração de emoções positivas no nosso dia a dia, já falo sobre isso. E a outra é identificar algo que existe para além da pandemia. O que existe depois da pandemia que faça com que tenha sentido nesse momento eu angariar forças e colocar esse propósito, a gente pode chamar de um propósito, não precisa ser o propósito da vida toda, mas algo que me dê energia, algo que eu vislumbre no final desse túnel e que sempre que eu sinta que as forças estão se esvaindo, eu volte a estabelecer essa imagem mental e essa imagem me ajuda. Eu vou até compartilhar com você uma imagem que está na minha mente, Ana. A gente tem, eu e você estabelecemos um projeto para o próximo curso, que será ou seria no verão, a gente ainda vai descobrir, e que seria um encontro dos facilitadores das 3, e aí com a próxima turma das 4 turmas FIB. E a gente imaginou um piquenique, e uma das coisas que me traz energia é enxergar esse piquenique no verão português, no verão europeu, acontecendo ali em frente à Red Apple, ali perto do Tejo. Então, eu puxo essa imagem quando eu sinto que, meu Deus, quando isso vai acabar. Então, essa é uma forma da gente... é um recurso. Mas, antes de tudo, eu acho que o principal, e esse não é exatamente da psicologia positiva, mas da psicologia como um todo, é a gente acolher o desconforto e as emoções negativas que porventura venham, que é natural. A gente nunca viveu isso antes, não dessa forma. Então, aceitar que isso existe
que isso é natural, é esperado e que a gente precisa. Então, a ansiedade, por exemplo, que por vezes a gente pode sentir nessa fase, ela é necessária, porque a ansiedade é um desconforto relacionado ao fato de eu olhar para a minha realidade estar muito distante do que eu desejo. Não é natural que eu sinta ansiedade e deseje uma nova realidade. E aí, entender que emoções têm um ciclo de vida, e se elas estiverem no campo das emoções saudáveis, mesmo que negativas, elas vão cumprir o seu ciclo de vida e ali, às vezes, no desconforto, eu vou pegar um impulso, me reerguer e continuar. Então, a gente precisa aceitar, né, antes de tudo, aquilo que a gente está vivendo. Claro, mesmo as emoções que têm uma conotação mais negativa, não é? Acolher este desconforto, acolher estas angústias e preocupações, fazem parte, não é? Claro, se a gente tem medo, por exemplo, é natural que a gente tenha medo. Se a gente não tiver com medo dentro de uma circunstância dessa, a gente não se protege. A gente vai para a rua, a gente não reduz os gastos, a gente não revê as finanças. Então, é muito natural. O medo vem como uma emoção que a gente, na psicologia positiva, chama de negativa, mas na neurociência a gente não usa essa expressão, são emoções e ponto. A gente, no máximo, vai dizer que são emoções com valência negativa. Uhum. O medo vem para você se reorganizar, para você se proteger em qualquer dimensão que seja ela física, seja ela financeira, não importa, né? Então, nesse momento, ele é útil, né? Claro, claro. E focando-nos então nas emoções com uma conotação mais positiva, que medidas é que podem colaborar para este exponencial, para este gerar de emoções positivas, Carla? Bom, depois que a gente acolhe o mal-estar, que a gente consegue começar a conversar com ele, né? Não fugir dele, que a gente começa também, a partir daí, a estabelecer o mínimo de rotina dentro da nossa situação de quarentena, do nosso isolamento físico. Dormir adequadamente é fundamental. Então, assim, às vezes não é fácil, mas tem que ser um dos objetivos da gente, manter um sono adequado, a hidratação adequada, a alimentação adequada. Esses 3 pontos colaboram para o nosso sistema imunológico. Dito isso, aí a gente começa talvez a trazer para a vida ou pensar na rotina com a inserção de alguns rituais, pequenos rituais que podem causar emoções positivas. E aí cada um vai ter a sua referência. Então, pode ser, por exemplo, cozinhar para a família, se você gosta, cuidar do jardim ou das plantas, ou mesmo de uma pequena horta. Pode ser, por exemplo, ler para as crianças. Então, o que vai acontecer possivelmente é que quando você pensar nessa prática, você vai falar: não quero fazer isso, não estou me sentindo bem. E aí o convite é: faça mesmo assim. Faça mesmo assim. E permita que o seu movimento, a sua atitude, o seu engajamento com essa atividade modifique o seu próprio estado. E como você pode ver, Ana, são coisas muito simples. A felicidade, eu gosto de dizer que a felicidade é ordinária e não extraordinária. E é na vida ordinária que a gente precisa encontrar emoções positivas. E as emoções nada têm a ver com o consumo de nenhuma ordem. Lindo, obrigada, Carla. E aproveitando essa experiência de uma forma positiva, como é que podemos sair daqui fortalecidos? Eu diria que a gente não pode perder de vista, mesmo estando, às vezes, aborrecidos ou irritados, mas não percamos de vista a generosidade. Expressa através da compaixão com os outros, da empatia, atos de bondade, mesmo que aleatórios. Não percamos a conexão com isso, porque o que essa pandemia nos mostra é algo que nós já sabemos, mas precisávamos talvez ver, que é o fato de estarmos todos interconectados. Então, um único indivíduo que é infectado por um vírus, não importa onde seja, é capaz de fazer com que todo um planeta pare. E agora que um planeta está em lockdown, precisa que todos colaborem para que ele retorne. Então, é muito importante que não é resolvendo o meu problema
e deixando as pessoas ao meu redor desassistidas, ou mesmo apenas uma palavra atravessada e grosseira, eu não resolvo essa questão. A generosidade é uma habilidade para a felicidade, ela é reconhecida como uma happiness skill. Isso quer dizer que quanto mais eu pratico a generosidade, melhor eu me sinto. Às vezes eu penso que é o outro que vai ser beneficiado, mas fisiologicamente a generosidade, os atos de bondade e generosidade afetam os outros. Então, acho que eu sou um ser humano igual a qualquer outro, tenho tido meus momentos, meus altos e baixos dentro da minha quarentena, tenho trabalhado bastante, o que me ajuda, mesmo à distância, muitas vezes pro bono, mas é uma forma que eu encontro também de me sustentar na minha própria existência como ser humano, seguindo com aquilo que tem sentido na minha vida. Mas eu imploraria às pessoas que não percam o contato com a sua capacidade de serem generosos. Esta conexão com os outros é fundamental, não é, Carla? Então, em jeito de conclusão, que mensagem de esperança gostaria de deixar aqui e de partilhar? Manter a esperança é necessário, manter o otimismo é necessário, mas eu acho que eu ouvi uma frase essa semana, não vou, agora vai me fugir, a autoria é de uma pesquisadora, e ela disse que toda tristeza terá valido a pena se sobre essa tristeza pudermos construir uma história. Então, a minha mensagem é que a gente não perca de vista os aprendizados que estamos sendo obrigados a ter, não é uma opção. Os aprendizados que vão desde a nossa relação com a nossa própria casa. Será que a nossa casa pertence a gente? Será que a gente pertence a essa casa? Como é que está essa relação? A convivência em família, o ato de cozinhar. Cozinhar é o ato que nos diferencia dos primatas. Como seres humanos, o que temos de diferente dos primatas, o que fez o nosso cérebro evoluir para se tornar tão sofisticado, foi o fato de cozinharmos. Então, que a gente não perca de vista os aprendizados, que daqui a um ano, quando tudo isso estiver passado, que a gente não se esqueça do que foi possível aprender nesse processo, né? Onde estão os verdadeiros valores, o que falta a mim em termos de recursos internos que eu preciso desenvolver, o que a minha casa significa na minha vida, se ela é só um ponto de passagem ou se ela é capaz de me acolher, quem é o meu círculo de afetos, né? Onde eles estão, o quanto eu alimento esses afetos. Acho que a gente não precisaria passar por isso para aprender, mas já que estamos passando, só terá sentido se a lição não se perder depois que tudo terminar. Claro, muito bem, Carla. Se calhar fazia aqui uma pequena síntese, um pequeno resumo do que foi a nossa conversa. Falamos aqui, de alguma maneira, nos desafios que todo este cenário se colocam a nós para nos reestruturarmos, que é muito importante mantermos também o foco no para além da pandemia, não é? Qual o meu propósito, o que é que eu visualizo que me possa dar algum ânimo, algum alento nos momentos mais difíceis. Falamos também da importância de aceitar todas as emoções, todas são importantes, mesmo a ansiedade, mesmo esse desconforto face àquilo que eu estou a sentir e aquilo que eu desejaria sentir. Em termos de estratégias, a Carla partilhou aqui aspectos bastante basilares, mas importantes, como o sono e a alimentação adequada, e tentarmos manter no nosso dia-a-dia aqueles rituais que nos dão algum prazer, como cozinhar, cuidar de alguém, cuidar do jardim, mesmo nos momentos em que não estamos muito motivados para os fazer, da importância que é de manutenção destes pequenos atos de energia, de empenho, de envolvimento, para que depois, de facto, a atividade em si possa causar um maior ânimo
e emoções mais positivas, mesmo quando estamos com o ânimo em baixo. Achei muito interessante a expressão de que é no ordinário, é no dia a dia que nós encontramos a felicidade, é nas pequenas coisas. Portanto, há que resgatar aqui estes pequenos rituais que todos nós gostamos e às vezes por falta de tempo os deixamos de fazer e agora é uma oportunidade para os resgatar. A Carla falou sem dúvida de generosidade, compaixão, bondade e solidariedade como valores principais e que quanto mais os praticamos, melhor nos sentimos, são fundamentais. E como mensagem final, claro que sim, é fundamental manter a esperança e o otimismo, mas não deixemos, claro, de aproveitar todas estas oportunidades como oportunidades de aprendizagem, oportunidades para refletirmos sobre nós, sobre os nossos recursos internos e sobre a nossa relação no mundo e com os outros. Não sei se a Carla quer acrescentar mais alguma ideia. Não, Ana, a única coisa que talvez seja interessante falar, enquanto você estava fazendo o resumo, eu pensei a ideia do diário da gratidão, que eu acho que ajuda muito nessa etapa, sabe? Eu acho que é uma coisa simples, mas que apoia muito o fato de você tentar trazer a sua atenção para o que há de positivo. Pode funcionar muito bem. Carla, um grande abraço para o Brasil, um grande abraço para si. Muito obrigada por estar aqui conosco. Queria agradecer também a todas as pessoas que nos estão a seguir e a acompanhar estas conversas e cá vos espero para uma próxima conversa. Carla. Obrigada, Ana. Sempre um prazer estar contigo, mesmo que seja assim, virtualmente.